dice que ya no volverá. Oi, gente, eu vou ter que ensinar vocês como fazer uma capa no Photoshop. Eu tava muito indecisa sobre qual capa eu ia porque não sei qual tá pior, qual tá melhor. E sempre que eu peço nota, eles dão nota igualmente para todos. Então isso quer dizer que eu não evolui nem piorei, mas tudo. Bom, então no final eu acabei decidindo fazer a última que eu fiz, que foi uma da Lara Exposito. Sim, eu gosto dela e não sei, mas como eu gosto dela. A capa não ficou lá essas coisas. Verdadeiramente eu não gostei. Mas tudo bem, né? Tem gente que gostou, então isso quer dizer que não foi o mundo inteiro que odiou. Bom, a capa é essa daqui que travou, mas é essa. Bom, a única coisa que tá aqui que não fui eu que fiz foi o fundo. Na verdade, eu fiz uma parte do fundo, mas eu peguei uma parte pronta. Não lembro se não o nome de quem fez, porque na pasta em que eu fiz o download não tava o nome de ninguém. Tava escrito, acho que é uma coisa assim. Mas é de uma SVC, de uma página bem famosa, só que eu acho que essa página não existe mais. Então, tá como eu falar pra vocês. Deixa eu ver se eu não lembro muito bem. É isso aqui, dentro, só que não é o grupo, né? Mas essa página daqui é a página desse grupo. E ela era CDC de lá, mas não sei por que ela saiu. Ela falou que ia para editar e que ia passar os cores, então eu acabei pegando essa. Não deixei isso muito divo, então eu peguei ele. Bom, eu não lembro, eu não vou ter que pegar o PSD da capa porque eu não faço ideia de como que ela fez esse fundo. Eu não conseguiria fazer esse fundo. Mas eu editei um pouco porque não ia combinar muito com a minha capa aquele fundo completamente como ele está. Bom, agora começando o tutorial. Agora que o Facebook atualizou as páginas, vai ser um arquivo novo. Vocês vão usar 851 por 315. E eu vou deixar os materiais na descrição, inclusive este fundo. Só que eu não vou deixar ele. Eu vou deixar esse fundo em PSD pelo fato de ter duas imagens nele. E três imagens dele. Então eu acho que é melhor deixar ele em PSD porque a maioria de vocês aqui não pegaram exposito, né? Bom, a primeira coisa que você colocar, que eu vou estar para vocês, as imagens, vocês vão colocá-las aqui. Eu vou ter imagem, se ela tem que colocar, de preferência, a imagem tem que ter um fundo branco. Eu queria fazer uma artista, mas como não tinha fundo branco, eu acabei escolhendo ela no exposito porque eu gosto dela também. Depois, eu coloquei aquele PNG central, que é esse. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar ele, colocar aqui, adicionar um style que combinaria. Seria esse, e eu vou deixar também eles os materiais. E o que eu fiz? Eu dei um Ctrl J, que é para você duplicar a camada, e fiz dupliquei a camada. Depois que eu dupliquei, eu dei 1, 2 pro lado. Aqui não deu certo. Isso é errado. 1, 2 pro lado. E com o outro fiz a mesma coisa. 1, 2 pro lado. Essa parte do PNG faz parte praticamente mais simples. Depois eu apliquei o PSD para que combinasse. E o PSD também é na capa dela. Porque, bom, o fundo, quando eu tentei colocar com alguns outros PSDs, ficou muito estranho, então eu acabei colocando dela mesmo. Alguns deixavam o fundo preto, totalmente preto, outros o fundo totalmente branco. Então eu tive que usar o que ela deixou lá. Mas se preferirem colocar outro, pode colocar outro. Depois eu coloquei esses círculos.
círculos aqui do lado. Bom, esses quadradinhos aqui, vocês circulos vão achar em qualquer lugar que vocês procurarem, muito fácil de achar. Mas eu vou deixar eles também nos materiais. Às vezes quem vê o vídeo que acabei de postar não vai achar os materiais, porque eu vou estar upando eles ainda. Bom, essa foi uma parte um pouco demoradinha, mas não foi complicada, foi só demorada. Bom, primeiramente o que eu fiz foi pegar com a ferramenta Eclipse e eu fiz 2 círculos brancos, um aqui e um pouco embaixo. Depois eu peguei uma foto, no caso não era um PNG, era uma foto normal, o único PNG que eu utilizei na realidade foi esse. E eu criei uma máscara de corte com a imagem com o Eclipse. Para quem não sabe como que cria, é só vir na camada, clicar com o botão direito e vai estar escrito aqui, criar máscara de corte se você não clicar. Depois eu fiz a mesma coisa com o outro. Eu peguei depois os quadrados desses círculos e coloquei em cima. Peguei esse círculo e coloquei em cima. Foi só isso que eu fiz e depois eu coloquei o outro. Bom, depois desses quadradinhos, esse negócio aqui de trás, eu só peguei um enfeite, que é um cadarço, dei um Ctrl J, mesma coisa do outro, 2 pro lado e o de baixo 2 pro outro lado. E apliquei o mesmo style que tá nela e que tá nesses círculos também. Depois desse eu fui colocar as bases. Não, as bases foi o último. Eu fui colocar o quadro, que é esse quadro aqui do lado. Ele era uma coisa assim, realmente muito simples. Esse quadro. É só você primeiro colocar o quadro normal, assim. E depois eu tenho o Ctrl J na camada, porque eu escaio 2 para o lado. Mesma coisa, Ctrl J camada para o lado. Depois eu coloquei a foto, aqui normal. E dei um Ctrl J nela. E apliquei o mesmo style que estava nos outros, por exemplo. Deixei a opacidade no 50%. Depois disso, eu fiz os enfeites. Coloquei os enfeites. Esse rádio aqui foi mais difícil. Dizendo assim pra vocês que ele foi mais difícil. E a questão dele foi a seguinte. Você tem que ter o primeiro rádio assim, sem ele. Depois ficar dando Ctrl J, Ctrl J. Eu usei 3, 4, 5 camadas. A só uma coisa que eu fiz foi dar Ctrl J, um pro lado. Depois outro Ctrl J, 2 para esse lado. Ctrl J, um pro outro lado. Ctrl J, 2 para o outro lado. E Ctrl J, um para baixo. Ficou meio complicadinho, mas foi isso que eu fiz. O globo, eu dei o Ctrl J. Eu coloquei o globo, um Ctrl J, um pro lado. Um Ctrl J, 2 pro lado. Não, um Ctrl J, um pro lado. Um Ctrl J, um pro baixo. E um Ctrl J, um pra cima. Pra ficar esse efeito que tá. O texto não é difícil, você acha que também aqui que é difícil, mas não é. É só vocês escreverem capas, ou se quiser. Eu escrevi tá aí, vocês quiserem qualquer coisa, vocês devem escrever capas, algumas coisas assim. Só vocês escreverem, eu ia Ctrl J na camada, pintar a camada de baixo de branco e adicionar 2 pro lado. Isso daqui, questão do capas, vocês só vão, tipo assim, ele tá reto. Vocês vão virar, não foi se você é virar ele pro lado. Peraí, tô errado. Vocês vão virar ele vai estar reto. Vamos supor que tá reto. Tá reto agora. Vocês vão virar pro lado. E vão dar um Ctrl J na camada e aplicar um para baixo. Bom, na verdade o ícone foi o último. Agora a base. A base tem muita camada, mas ela foi fácil de fazer. E é a mesma coisa dos círculos. Primeira coisa que eu fiz, eu abri isso aqui. Pera, isso aqui. Eu abri isso aqui, que é muito fácil. Eu acho que não vou explicar pra vocês. E eu dei
um Ctrl J e a camada de baixo eu apliquei um style que eu usei todos, mas só na camada de baixo, na camada de cima eu não apliquei nada. Depois eu abri a imagem e criei a máscara de corte para explicar para vocês como é que é. E depois eu dei outro Ctrl J na base e dei 2 pro lado em um, 2 para baixo do outro. E eu fiz o mesmo com esse outro. O ícone. O ícone eu peguei pronto e eu não lembro de que página que eu peguei. Mas eu vou deixar ele aí pra vocês nos materiais e talvez eu vou precisar fazer. Pra fazer que nem vai pegar pronto, né? Que é muito triste de fazer. Tá, e depois os meus créditos. E é só isso. Bom, obrigada por vocês terem assistido. Peço a vocês que curtam a minha página, que é a... Tenho vários, mas eu quero que vocês curtam a Thaisa Editions, que é onde eu publico os meus tutoriais.